A oferta da viuvinha pobre. Quem nunca ouviu falar sobre essa oferta, sobre essa viuvinha, ali no livro de Lucas, Marcos, enfim. Nós hoje vamos falar sobre ela no livro de Lucas 21. E muitos pegam essa mensagem na hora da oferta. Mas será que conhece o significado da oferta da viuvinha pobre? E se você não conhece o significado da oferta da viuvinha pobre, você vai descobrir hoje. Talvez não seja o que você imaginava. Vamos lá para o vídeo de hoje. Olá, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Rasgando o Véu. Quem não me conhece, eu sou a Cláudia Barros e hoje nós vamos falar do significado ali daquela oferta da viuvinha pobre. E vamos começar lendo rapidamente, que está escrito assim: e olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse Jesus: em verdade vos digo que lançou mais que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles deram como oferta de Deus o que lhe sobrejava. Mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Quando nós ouvimos pregar essa mensagem, normalmente em culto de oferta, as pessoas usam essa mensagem como se Jesus estivesse ali observando quem está dando mais ou quem está dando menos na casa do Senhor. Mas essa mensagem, ela precisa ser analisada com uma profundidade maior, porque essa mensagem ela não surge aqui do nada. Essa mensagem ela é tirada da lei. E quando Jesus, que conhece muito bem as Escrituras, diz algo, ele nunca diz algo sem contexto. Então, uma das características de Jesus é uma sabedoria profunda dentro da palavra, do conhecimento da palavra. Então ninguém engana Jesus, ninguém consegue enganar Jesus porque ele conhece muito bem. Então quando ele está aqui diante dessa situação, ele vai trazer à tona a lei. Porque é justamente o que está acontecendo aqui, a lei. Aquela viúva, ela deu 2 moedas. Hoje nós sabemos que 2 moedas pouco serve. E naquele tempo também, moedinhas de pouco valor, bem que nós precisamos ressaltar que ela era uma viúva. E naquele tempo, a viúva era uma das pessoas que estava em uma lista. Deuteronômio 24, 19, tem uma instrução. Jesus conhecia bem essa instrução, tá? Quando no teu campo cegares a tua cega e esqueceres uma gavela no campo, não tornarás a tomá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Então havia uma bênção estipulada para quem abençoava os necessitados que estão aqui, o estrangeiro, o órfão e a viúva. Essas 3 pessoas eram protegidas pela lei, por serem pessoas mais fracas, de poder aquisitivo muito pequeno, que poderiam sucumbir por causa da necessidade extrema. Então, a palavra de Deus vem proteger essas pessoas para não perecerem de fome. É determinado por lei que aquilo que ficasse ali para trás caído não se devia voltar para pegar, que era deixado para essa classe aqui que era desprovida.
para a sua proteção, para a sua sobrevivência. E aí a gente traz assim à memória o livro de Ruth, porque o livro de Ruth vai estar cumprindo essa palavra aqui. Quando Ruth vem com Noemi, o que ela faz? Ela vai a um campo e pede para ali pegar o que sobrar, porque era direito da viúva. Então ela vai reivindicar um direito. Então ela consegue sobreviver com Noemi porque são duas viúvas e tinham o direito, por lei, de pegar o que sobrava. No versículo 26, 12, diz assim, ó: quando acabares de dizimar todos os dízimos da sua novidade, no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartam. Olha como que o Senhor ele vai conduzindo a situação dos oprimidos. Como a lei mostra que se deve conduzir com essas classes de pessoas, para que elas possam ter o mínimo para a sobrevivência. Olha só o que o Senhor diz, ó: o Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor lhe deixa ordem para cuidar dos estrangeiros, do órfão e da viúva. Irmãos, nós ouvimos tanto falar dessa oferta da viuvinha pobre como significando uma oferta para aquelas pessoas que não têm condições de ofertar algo maior, então dá a porção menor que ela tem. Mas, na verdade, o significado não é esse. Quando Jesus fala da oferta da viuvinha pobre, não é em um contexto positivo. Pelo contrário, é em um contexto negativo. Quando Jesus faz essa comparação entre a viuvinha pobre e as pessoas que deram muito mais do que ela, e mesmo assim essa viúva consegue dar mais do que eles, fica sem sentido. Porque como eu posso dar 2 moedas, alguém dá 1 milhão e eu posso dar muito mais do que elas? E aí vem a explicação e o significado. Porque a viuvinha pobre, ela não era para dar nada, porque ela era para ser amparada ali pelo templo. Como Jesus diz, ela tinha que ser alimentada, cuidada, porque havia lei que dizia que as viúvas deveriam ser cuidadas. E no contexto que nós estamos falando aqui, a mulher não possuía herança, então ela dependia do pai, do esposo ou do filho. Caso a viúva não tivesse pai nem filho, ela ficaria à mercê de pessoas que cuidassem dela. E nós vamos ver na antiguidade como as mulheres ficavam desesperadas quando não engravidavam, porque elas sabiam que poderiam ficar com uma viúva pobre sem nada. Então o desespero era o medo de ficar também sem nada, desprovida de tudo. Então aqui, quando Jesus chama atenção para essa mulher, Jesus está olhando de um ponto totalmente negativo. Ele está chamando a atenção para dizer, ó, essa viúva aí era para ser cuidada. A lei diz que ela deve ser cuidada, ela não deveria dar nada. Então Jesus ele está censurando os fariseus, Jesus está censurando aquela atitude que ninguém faz nada. A mulher está ali levando uma oferta, todo mundo sabe que ela é viúva, todo mundo sabe que ela é pobre, e mesmo assim estão fazendo questão das 2 moedas daquela mulher. O templo sustentar essa viúva arranjava os meios para sobreviver. E aí Jesus chama atenção para aquela situação. Então a oferta da viuvinha pobre significa Jesus censurando o comportamento dos fariseus, dos escribas, enfim, do templo, porque eles não estavam atendendo à lei. Então, usar essa expressão, a oferta da viuvinha pobre,
para recolher as ofertas, não é um ponto positivo, porque Jesus aqui estava censurando. E hoje nós sabemos que a sociedade mudou, né? Hoje, uma viúva, ela herda na sua medida os bens do seu esposo. Então, ela é amparada pela lei, o que era diferente no mundo antigo. Espero que você tenha entendido o significado da viuvinha pobre. Fico com essa mensagem até a próxima, se Deus quiser.